Vamos lá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje, nós iremos dar sequência no assunto que nós estamos tratando dentro da série dos quatro temperamentos. E aqui eu peço uma licença para você, para que nós possamos abrir um parênteses um pouquinho grande, digamos assim, para que eu trate do assunto da qual eu irei tratar nos próximos vídeos, a partir desse de hoje, para que nós possamos entender ainda mais profundamente essa questão da simbólica dentro dos quatro temperamentos, tá bom? Só para reformular e para trazer à tona tudo aquilo que nós estamos vendo, eu falei na live, eu falei no vídeo anterior sobre a simbólica e os quatro temperamentos. A simbólica é uma ciência superior e os quatro temperamentos, eles estão embutidos dentro da simbólica, tá? E o assunto que nós iremos tratar a partir de hoje, ele vai basicamente fazer um fechamento, amarrar as pontas que ficaram soltas, para que a gente consiga de fato entender o que são os quatro temperamentos dentro dessa perspectiva da simbólica, tá bom? Então aqui eu vou fazer agora, dentro dessa série, um parênteses de 4 vídeos. Este é o primeiro. E neste vídeo nós vamos falar sobre a psicologia do destino e a sua vida. A psicologia do destino, ela é do psiquiatra húngaro chamado Lipot Zond, ou Leopold Zond, tá? Se você quiser pesquisar depois, você colocar só o sobrenome dele, que é Szondi, você consegue achar, não uma literatura muito vasta sobre o que ele trata, mas algo exatamente sobre a psicologia do destino, para que você possa se inteirar do assunto, caso você queira. Aqui neste vídeo, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é a psicologia do destino. E a partir dessa introdução, eu vou dar pistas sobre onde nós iremos chegar aqui dentro dessa série dos quatro temperamentos, tá bom? Então, Lipotsonde, ele vem inaugurar para nós, dentro da psicologia, o que nós chamamos de inconsciente familiar. Retroagindo, né, um pouquinho para trás, assim, bem pouco mesmo, Freud, ele inaugura na psicanálise o inconsciente pessoal e, em seguida, Carl Jung, ele vem inaugurar para nós o inconsciente coletivo. Partindo dessa mesma linha de raciocínio de inconsciente, né, tal qual foi inaugurado por Freud, Zond, ele vem trazer uma ideia de inconsciente familiar. E aqui eu quero que você entenda que principalmente partindo da psicanálise, até chegar na psicologia moderna, tal como nós conhecemos hoje, elas partem de um pressuposto de um mito fundamental, que é o princípio da qual aquele teórico daquela psicologia tirou como base para poder fazer a explicação da sua análise sobre a psique humana. É isso que, basicamente, a psicologia trata, tá? Então, falando exclusivamente do Zonde, a gente vai entender o seguinte: ele vem trazer para nós, dentro desse inconsciente familiar, uma cena, e agora eu quero que você imagine essa cena aí na sua cabeça, né, no seu imaginário. Se você quiser fechar os olhos, eu acho que é uma matéria, tipo assim, é um exercício, fugiu a palavra, é um exercício muito bom para que você consiga fazer esse exercício de imaginação, que é de fechar os olhos, tá? Mas se você não quiser, fique à vontade. Você fecha os olhos, né, se você quiser, e aí você imagina como se fosse um carrossel. Aqueles brinquedos que ficam, né, girando assim, geralmente são cadeiras de balanço, né, ou cavalinhos, unicórnios, etc. Imagine esse brinquedo. E cada cadeirinha ou cada unicórnio, cada cavalinho que compõe esse carrossel, ele é um parente seu, que faz parte da sua cadeia hereditária, da sua ancestralidade. Então, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, o pai do seu avô, o pai de sua avó e por aí vai, tá? Todas as suas gerações anteriores. E você está no centro desse carrossel, tá? Então, vamos supor que aqui na frente é o lugar onde você está olhando. E uma vez que você está olhando para cá, enquanto o carrossel gira, quando aquele determinado parente, quando aquele determinado ancestral
aparece na sua frente, ele traz consigo dois princípios básicos. Um princípio de ascensão e um princípio de queda. Esses dois princípios básicos, eles vão fazer, a partir dessa teoria da psicologia do destino de Zond, que nós olhamos para esse referencial que está diante de nós, que é esse ancestral da qual eu falei, e repetimos nele, a partir da visão e a referência que nós temos dele, nós repetimos em nós a sua queda ou o seu sucesso, tá? Essa basicamente é a teoria, bem, assim, bem introdutória, tá? Eu não estou me aprofundando aqui, o tema não é aprofundado. Mas essa é a teoria básica que Zond traz para nós sobre o inconsciente familiar. Então, partindo desse pressuposto de que cada vez que algum desses ancestrais, né, nesse carrossel imaginário, passa por nós em determinada situação da nossa vida, nós tendemos a repetir um princípio de ascensão ou um princípio de queda. Então, basicamente, essa é a psicologia de Zond, tá bom? E dentro dessa psicologia, ele traz como um método de cura, um método terapêutico, exatamente a análise do que causou os princípios de ascensão e de queda desses ancestrais, a partir de um exercício psicológico de voltar ao passado, vamos dizer assim, e você conseguir entender o que aquilo reflete na sua vida atual, e a partir disso você se curar desse princípio de queda, por exemplo, e manter em si somente esse princípio de ascensão, tá? Mas basicamente esse seria o método do Lipot-Sonde, certo? Se você quiser se aprofundar, já tem alguns vídeos na internet bem interessantes sobre ele, não tem uma literatura muito vasta, mas é importante. E a contribuição de Zond para a psicologia, exclusivamente na sua psicologia do destino, ela é extremamente importante para nós. Por quê? Ele conseguiu enxergar em cada um de nós que há em nós, embutidos na nossa história de vida e na dos nossos ancestrais, esse princípio de ascensão e de queda. Então, partindo desse pressuposto, nós conseguimos começar a tentar entender o que em nós causa a ascensão e o que em nós causa essa queda, tá? Mas apenas entender isso não dá muita conta de fazer com que nós possamos traçar um método terapêutico para que nós possamos nos curar das feridas do passado, vamos dizer assim, e a partir disso unificar a nossa história e começar a formar a nossa personalidade, tá? Então, existe esse princípio, ele é fato, ele existe dentro de nós, de ascensão e de queda dos nossos ancestrais, só que mapear isso dentro da nossa história de vida, ele é um pouco difícil. E eu vou explicar para você o porquê que isso se torna tão difícil. Eu quero fazer um teste com você, vamos dizer assim. Qual é o nome da sua mãe? Possivelmente você vai saber responder, né? Qual é o nome da mãe da sua mãe? Na teoria, você teria esse nome. Qual é o nome da sua avó, a mãe da sua mãe? Aí já ficou um pouco mais difícil que a sua bisavó, mas muitas pessoas podem ter essa informação. Qual é o nome da mãe da sua bisavó? Aí eu acredito que já ficou um pouco mais difícil de você saber o nome dessa pessoa. Se você fazer aquele estudo de árvore genealógica, talvez você chegue no nome de até não sei quantas gerações para trás. Mas o fato é o seguinte: eu volto na pergunta desde a sua mãe, como um exemplo que nós estamos tendo aqui. Você conhece, de fato, a verdadeira história da sua mãe? Você sabe me dizer, ou saberia me dizer, quais são todos os princípios de ascensão e os princípios de queda que aconteceram na história de vida da sua mãe? Possivelmente você não saiba. E da sua avó? E da sua bisavó? E da mãe da sua bisavó? Então aqui a gente já tem um certo problema de não conseguirmos rastrear, de certa forma, quais são esses princípios de ascensão e queda dos nossos ancestrais. E aqui que está o ponto da psicologia do destino de Zond. Eu falei lá no começo do vídeo que
o pressuposto da psicologia, sobretudo a psicologia moderna, com a inauguração da psicanálise de Freud, principalmente, mas antes disso já era assim o conceito de psicologia como era, tá? De que ele parte de um mito fundamental. Então, por exemplo, Freud, ele partiu do mito fundamental do complexo de Édipo. Possivelmente você já tenha ouvido falar disso de alguma maneira, tá? Carl Jung, por exemplo, que vem, é o sucessor de Freud, ele parte da questão dos arquétipos do ser humano, que, se eu não me engano, são 12 ou 24, não me lembro agora, e cada ser humano vai falar, trazer dentro de si uma representação de determinados tipos de arquétipos. E aí depois ele vem o arquétipo de sombra, o arquétipo de self, enfim, eu não quero me aprofundar nisso, mas ele parte de um pressuposto de um mito fundamental. Já Zonde, ele não consegue trazer para nós, ou então ele não trouxe esse mito fundamental para que nós possamos alicerçar a nossa base e, a partir disso, nós podemos olhar para a nossa história como um todo, olhar para o passado dos nossos ancestrais, entender quais são esses princípios de ascensão e de queda, evitar esses princípios de queda e acender em nós os princípios de ascensão. Tá? Então, nós encontramos aqui uma certa dificuldade na psicologia do destino de Zonde em fazer uma elaboração um pouco mais profunda acerca da nossa própria história, tá? E aqui que está um ponto. Eu estava vendo ontem, inclusive, tem um livro do Zonde que foi traduzido, né, para o português, que na capa do livro tem uma carta lá, que é uma carta de tarô, que se chama Roda da Fortuna. Possivelmente ele tenha elaborado também, dentro da sua análise, estou fazendo uma suposição minha, não tenho certeza disso, eu posso estar enganado, mas assim que eu vi a capa daquele livro, eu verifiquei que realmente faz um pouco de sentido ser a Roda da Fortuna a carta que está lá, tá? Então, por quê? A Roda da Fortuna, basicamente, ela é uma roda, né? Então, ele demonstra lá para nós os princípios de ascensão e de queda, na simbologia da lâmina, né, da carta. Eu não quero adentrar nesse assunto, porque não é aquilo que eu quero me fundamentar aqui como um princípio fundamental de mito, tá? Para que a gente possa desenvolver uma psicologia a partir disso. Não é a minha área, mas me gerou uma certa dúvida. Eu vou pesquisar sobre isso depois para ter uma certeza. E o que nos importa aqui, e o que é fato, é que nós precisamos, a partir do conhecimento da psicologia do destino, alicerçar esse conhecimento dentro de um mito fundamental, que é um princípio básico de nós seres humanos. E é isso que nós vamos fazer, partindo deste vídeo, para os próximos 3 vídeos que se seguirão a partir desse. Dentro desse parênteses que eu falei para você anteriormente, tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos entender quais são os ancestrais que nos trazem, na raiz da nossa origem, esses princípios de ascensão e de queda. E a partir do conhecimento de quais são esses ancestrais, identificar os elementos de estabilização da queda e o elemento de ascensão desses nossos ancestrais, e a partir disso, começar a elaborar um método terapêutico, né, para que nós possamos praticar no nosso dia a dia, para que nós possamos frear a queda e acender em nós o princípio de ascensão, certo? Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Aqui, neste vídeo, eu me contive só em explicar para você o que é psicologia do destino de Zonde, como partindo, sendo o ponto de partida da nossa conversa do que vem pela frente, tá bom? Então peço para você paciência e conhecer isso aqui é extremamente importante para que nós tenhamos material para trabalhar com isso a partir daqui para frente. E por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Eu estou fazendo esse parênteses justamente pela importância do significado simbólico que existe dentro dos 4 temperamentos. E aqui nós estamos fazendo um aprofundamento simbólico dentro disso, para que, de uma vez por todas, você consiga entender e olhar para dentro de si, e dentro de si você conseguir enxergar esses princípios de ascensão e queda, e simbolicamente fazer um exercício prático na sua vida para que você consiga iniciar a sua jornada de maturidade, tá bom? É muito sério isso que eu estou falando aqui.
Então, eu espero que você também se comprometa em levar isso a sério, porque eu acredito que por aí talvez você não encontre esse material que eu estou te falando, tá? E por que que eu digo que talvez você não encontre? Porque a origem de todo esse material, de tudo isso que eu estou falando para vocês, é de uma fonte segura, uma fonte honesta e uma fonte que está comprometida em falar a verdade a respeito da psicologia, sobretudo nos tempos modernos que nós vivemos hoje, tá bom? Ao longo dos vídeos eu vou esclarecendo sobre essa questão da fonte, mas eu já vou adiantando que essas informações eu adquiri, esse conhecimento eu adquiri dentro da minha certificação, da minha formação como terapeuta, dentro da certificação do Ítalo Marcílio. Então, basicamente, ele que é o responsável por detrás de toda essa análise, de toda essa elaboração que eu estou trazendo para vocês aqui. E eu espero que vocês estejam gostando dessas informações e entendendo e fazendo essa abertura simbólica, assim como já falei no vídeo anterior, e vamos partir desse pressuposto para que nós possamos criar uma base sólida para caminharmos de pés firmes nesse chão, exercendo aquilo da qual nós somos chamados como seres humanos, que é alcançar a nossa personalidade, alcançar o nosso eu e poder, no final da nossa vida, dizer assim: realmente eu vivi essa história que foi narrada, essa história que foi contada ao longo do arco todo da minha vida aqui nesta terra presente, aqui nesta vida terrena, tá bom? É a isso que eu me proponho a ajudar você a entender e compreender cada vez mais e se aprofundar no seu eu. É essa aqui a minha pretensão junto com você a partir desses vídeos, tá bom? Então, se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário. Se você já conhece sobre a psicologia do destino, também deixa aqui seu comentário falando que você já conhece ou que você já ouviu falar. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai se identificar, que vai gostar desse conteúdo que eu estou trazendo para você. Me siga nas redes sociais, no meu Instagram, @micaelluz, tá aparecendo aqui embaixo. Lá eu também compartilho todas as informações a respeito desses temas que eu estou tratando aqui com vocês com profundidade, tá bom? E se você enxerga que já vê a necessidade dentro de você de começar essa jornada, de trilhar esse caminho rumo ao conhecimento do seu próprio eu, é só clicar no link que está aqui no primeiro comentário fixado, me enviar uma mensagem, a gente agenda a sua sessão e a gente começa essa jornada juntos, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.